Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Becker Canto, eu sou médico oftalmologista, formado pela Universidade Federal do Paraná, e hoje a gente vai falar aqui no canal sobre cirurgia refrativa. E uma das coisas que os pacientes sempre acabam perguntando é se só corrige a miopia ou se ele tem miopia e astigmatismo, se consegue corrigir os dois, também no caso de hipermetropia. E sim, se o paciente tem tanto a miopia quanto a astigmatismo, ou hipermetropia e astigmatismo, pode ser um problema composto, a gente consegue resolver na ideia sempre de se livrar o paciente de usar óculos. Uma grande preocupação dos pacientes é sempre como que é feita a cirurgia e sempre se tem muito medo da anestesia. Na cirurgia refrativa, a gente usa a anestesia completamente feita com colírio. Então é um procedimento muito rápido, que em 20 minutos muda a vida do paciente ali. O paciente vai estar acordado o tempo todo e a gente vai estar sempre orientando o paciente. A única função que ele tem é deixar a cabeça parada e olhar numa luz verde ou vermelha que a gente tem dependendo do laser. Não tem dor, entra sem dor e ele vai sair sem dor. Ele vai ter algumas restrições depois da cirurgia, porque ele sai com uma lente de proteção e vai ter uma leve sensação só de areia no olho. Mas é uma cirurgia muito rápida, muito segura, de altíssima precisão, que não tem que ter preocupação se bem orientada. E assim, cirurgia refrativa é tudo igual? Não, a cirurgia refrativa ela evoluiu muito a cirurgia laser desde os anos 90. A gente tem hoje, basicamente a gente pode chamar de 3 gerações, cada uma resolvendo um problema da anterior. O que a gente tem de mais antiga e que é a mais estudada e talvez, por ser a mais estudada, mais segura hoje, é o PRK. Eu gosto muito do PRK. E como que ele é feito? A gente primeiro faz a marcação aqui no olho do paciente com um aro de 9 milímetros para demarcar aonde que vai ser aplicado o laser. Para poder aplicar o laser, a gente tem que tirar a primeira camada de células que fica ali na córnea. Então, para isso, aqui na imagem está sendo usado álcool absoluto para poder retirar o epitélio. Depois que a gente usa o álcool, o epitélio sai todo, a gente limpa ele com uma espátula para não ter nenhum resto de epitélio ali e a gente poder aplicar o laser, porque o laser só pega na parte central ali da córnea, ele não passa o epitélio, por isso que é preciso retirar ele. Tirou, a gente aplica o laser, fazendo remodelamento, é o momento em que o teu grau vai embora. Aqui, o paciente, nas outras etapas já não tem nenhuma dor, esse aqui é o único momento que ele vai escutar um barulhinho e tem um leve cheiro de queimado, mas é muito tranquilo. Então, a gente terminou de aplicar o laser, a paciente vai estar com a córnea aqui feito o laser e a gente precisa proteger essa córnea, porque ela está sem o epitélio que causa a proteção. Então a gente coloca uma lente de contato terapêutica. É uma lente de contato que não tem grau, é só para realmente proteger e diminuir o desconforto desse paciente. Esse laser depois foi, não vou dizer substituído, mas vamos dizer assim, foi atualizado para minimizar o desconforto que existia do pós-operatório do PRK, porque ele estava com essa superfície aqui toda aberta. Então foi inventado o LASIK. O LASIK, a gente usa 2 tipos de laser. O primeiro, ele é com o paciente com a córnea intacta ali, o laser ele cria um flap, que é uma tampinha. Então a gente aplica o outro laser e ele abre uma tampinha na córnea. Então, como eu falei, são 2 lasers, ele faz o laser aqui, depois movimenta para aplicar o laser para remover o grau. Aqui vocês vão ver, é a tampinha, ó. Ele abriu, fez essa tampinha, aplicou o laser, tirou o grau do paciente, a gente fecha a tampinha. Então, ele reduz muito o desconforto do paciente, porque ele não ficou com a córnea aberta, vamos chamar assim. E depois, mais novo que tem hoje, é o Smiles, que ele resolve um outro problema que era da tampinha. Ele é feito tudo num único laser. O laser é aplicado, tira o grau e
ele faz um pequeno cortezinho de 2 milímetros aqui do lado, que a gente entra com uma espátula e retira toda a área que o laser destacou. Ele descola um pedacinho da tua córnea que tira o grau, faz o remodelamento, como se fosse uma plástica ali nessa córnea, e a gente puxa aqui, ó, tá vendo a pinça, puxando esse pedacinho que precisou sair para mudar o grau do paciente. Então ele hoje é o mais confortável, porque no outro você tinha um grande corte fazendo a tampinha, o flap, esse aqui você tem um cortezinho de 2 milímetros. Então é uma cirurgia que quase não tem desconforto nenhum. E outro problema que ela resolve do LASIK era que pacientes que fazem esporte de contato ou que possam levar uma bolada, jogam futebol, o flap às vezes corre o risco de se locomover. Então, aqui como não tem flap, ela é a cirurgia mais moderna, mais confortável. Terminou de tirar essa área que a gente fez a remoção, o remodelamento da córnea, o paciente fica lá com a córnea com essa mini cortezinho de 2 milímetros e já tem uma recuperação muito rápida. No dia seguinte, ele já pode voltar às atividades e seguir com a vida. É a recuperação mais rápida de todas, hoje é o Smiles. A diferença é que, para o Smiles e principalmente o PRK, por a gente tirar essa primeira camada ali, ele é o menos, parece ser o mais invasivo, mas o que menos altera o tamanho da córnea. Então, ele consegue tirar mais grau. Então, ele é vantagem para paciente que tem grau mais alto. O LASIK, ele vai depender muito da indicação. Tem que conversar bem com o seu médico para a escolha. Não é só pelo conforto que ele pode, ele tira menos grau. Então, não são para todos os pacientes. E o Smiles, hoje, ele é o que é de mais moderno. A grande limitação do uso do Smiles, na verdade, é o custo, que hoje ele é o que tem um custo mais elevado, mas ele é o que te permite realmente voltar ao trabalho no dia seguinte. Assim, eu falei que o Smiles, o paciente volta a trabalhar já no dia seguinte, que traz muito conforto. Qual é que tem mais cuidados de pós-operatório? O LASIK, no pós-operatório, ele realmente vai ter que ter cuidado com o flap, tá? Não vai poder fazer esportes de contato por um bom tempo. E o PRK é o que tem uma recuperação mais demorada. Eu gosto sempre de dar um roteirinho para o meu paciente para ele saber o que ele espera nesses próximos 30 dias. Porque o PRK, ele demora mais para recuperar. Então, do primeiro ao quinto dia, é uma sensação de areia no olho. É o que todos os pacientes falam, que tá com uma sensação de areia no olho. E quem vai ser teu principal amigo nisso para resolver esse problema? O colírio hidratante. Muito, muito colírio hidratante ajuda bastante. E nesses primeiros 5 dias, você vai ter a experiência de: tô enxergando bem, o doutor me deixou cego. Tô enxergando bem. A visão oscila bastante nesses primeiros dias. Passou o quinto dia, melhora muito já o desconforto. Já está acontecendo a reptilização ali da tua córnea, então o conforto aumenta e essa oscilação da visão melhora bastante. Não tem mais tanta piora, ela fica basicamente com pequenas melhoras que você vai sentindo dia a dia. Passado o 15º dia, o paciente já acha que é a visão final e já está super satisfeito, ainda com leves desconfortos de olho seco, mas ele já vai achar que é assim que a visão dele fica, mas ela ainda melhora. Até o 30º dia tem bastante melhora. E depois do 30º dia, é só alegria, esquece os óculos. Uma coisa que a gente tem que fazer, ficar atento, é quem que pode fazer a cirurgia refrativa. Ela não é indicada para todas as idades. O paciente precisa, no mínimo, ter 18 anos. E outro critério é que tenha que estar com grau pelo menos estável há 2 anos, ou 21 anos com 1 ano de grau estável. Pacientes assim, acima dos 50 anos, talvez não seja a cirurgia mais interessante a se fazer, porque eles começam a apresentar outro problema, que é a presbiopia. Então tem que ser individualizado caso a caso. A gente consegue resolver a presbiopia, consegue contornar esse problema com a cirurgia refrativa também, mas é um paciente que exige muita conversa e o que ele espera da cirurgia.
Então, para os pacientes acima dos 50, a gente tem que individualizar ainda mais esses casos. Pacientes dos 18 aos 50 é quase que só benefício na vida do paciente. Outra coisa que sempre acabam perguntando é: doutor, tem risco de eu ficar cego? E hoje em dia, ela, de novo, é muito, muito segura. Os principais problemas que podemos dizer assim, depois da cirurgia, é que fica com uma sensação de olho seco por alguns meses. Então, eu sempre digo para os pacientes, o colírio lubrificante vai ser seu melhor amigo durante alguns meses ali. Risco de ficar cego? Não tem. Risco de problemas é muito, muito baixo. E quais são as principais vantagens da cirurgia refrativa? Obviamente, é a vida sem óculos, mas tem algumas outras coisas que às vezes a gente não se dá conta, que é pacientes hipermétropes acabam tendo muita enxaqueca, muita cefaleia e tem melhora da dor de cabeça depois da cirurgia, porque ele não vai mais ter um erro refrativo, então as cefaleias causadas por erro refrativo, elas são quase completamente eliminadas. Pacientes que fazem esporte, é desconfortável às vezes usar óculos, às vezes não consegue fazer com óculos, e alguns esportes lentes de contato, como vôlei na praia, beach tênis, não é recomendado o uso de lente de contato. Outra grande vantagem que os pacientes sempre me chegam muito felizes para contar é paciente que nada ou gosta de entrar no mar e para assistir filme. Os míopes que fazem cirurgia refrativa sempre me chegam contando que agora conseguem assistir os filmes podendo assistir filme deitado sem o óculos incomodar. Isso é uma coisa que eles ficam muito felizes e sempre trazem isso depois da cirurgia.